Olá, caros amigos da TV Nova Luz. Meu nome é Cláudio Conte, estamos aqui novamente para estudar desde nossa série de videoaulas Desvendando a Mediunidade. Na aula anterior, no estudo anterior, nós fizemos uma pequena introdução do que vai ser abordado ao longo dessa série de estudos. E hoje nós vamos abordar os fluidos, a questão dos fluidos. Pois o fluido é a matéria base onde ocorrem, obviamente, os fenômenos mediúnicos das mais diversas ordens. E para começar esse estudo sobre fluido, nós vamos começar pela questão 23 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos apresentar uma análise parcial da resposta dada pelos Espíritos para a pergunta de Kardec, porque essa resposta é bastante longa, bastante complexa, e demandaria bastante tempo para tratar apenas dessa questão. Mas como o que nos interessa, pelo menos no momento, para esse tema que nós vamos abordar hoje, é a primeira parte dessa questão, da resposta dessa questão, nós vamos fazer uma análise parcial. Então, como é bem conhecido no meio espírita, a Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria. Então, essa figura que vocês estão vendo, esse arranjo, é o que normalmente é conhecido no meio espírita. Agora, nós só mudamos, só reorganizamos o Deus, Espírito e Matéria, a Trindade Universal. E a gente tem como matéria tudo aquilo que está no universo e, obviamente, com isso, fluido cósmico seria a matéria. Mas existem outras coisas que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia como espíritos encarnados, que a gente precisa se questionar para ter uma noção um pouco melhor do que seria o fluido e como a ação dos espíritos nesse fluido poderia promover uma gama de fenômenos mediúnicos que muitas vezes passa desapercebido e a gente não consegue entender. Mas nós temos, por exemplo, além da matéria, nós temos o tempo. Todos nós estamos sujeitos ao tempo. E nós vemos esse tempo passar. E nós percebemos também algumas questões do Livro dos Espíritos, e inclusive no livro A Gênese, onde verificamos que o tempo é relativo dependendo do grau evolutivo do espírito. Então Kardec ele traz que para muitos espíritos mais elevados, o tempo é como se desaparecessem e eles conseguem ver o futuro. Então, que lá na Gênese, Kardec aborda um capítulo sobre a teoria da presciência. E nessa teoria da presciência, novamente, dependendo do grau evolutivo do espírito, ele pode ver o futuro, ele pode ter noção do que vai acontecer ainda no futuro, sem, obviamente, ser uma fatalidade. Nós temos, além do tempo, o espaço. Estamos sujeitos ao espaço. No nosso dia a dia, nós dependemos do espaço. E percebemos também fenômenos em que os espíritos têm noção, ou eles sabem o que ocorre em outros pontos do espaço. O que seria esse espaço, então? Além do espaço, do tempo e do espaço, nós temos forças. Porque, afinal de contas, se nós estamos ligados à superfície da Terra, é por causa de uma força, que é a força da gravidade. E nós vemos fenômenos de levitação, onde mesas se erguem do solo sem, a princípio, a verificação de nenhuma força sendo exercida na mesa em si. Mas ali existe a força da gravidade atuando. Então, como essa mesa consegue se elevar? Além da força, nós temos também energia. O mundo é feito de energia. Então, a energia flui a todo momento de um lado para o outro. Nós temos energia elétrica, nós temos os campos magnéticos, e isso tudo pode ser traduzido na forma de energia. O que seria, então, a componente dessa energia? E, no final, nós colocamos etc. Porque esse etc. ele vai corresponder a toda e qualquer outra coisa que faltou listar aqui como coisas que nós vivenciamos, que nós observamos no nosso dia a dia. Então, toda essa lista da direita do vídeo, nós temos um ponto em comum.
Se não é espírito, se não é Deus, se não é espírito, só pode ser constituído de fluido cósmico. Então nós temos que o fluido cósmico, ele vai se manifestar para nós com uma variedade bastante grande. Ele pode se manifestar na forma de matéria, mas também vai se manifestar na forma de tempo, na forma de espaço, na forma de forças, na forma de energia e mais variadas formas que nós ainda não temos conhecimento, que nós ainda não observamos claramente como esse fluido cósmico vai se manifestar para nós. Então, no final, a pergunta que a gente tem que fazer sobre qualquer coisa é Deus, é matéria, é espírito? Se a resposta for não para as duas perguntas, então só pode ser constituído de fluido cósmico. E como nós percebemos ali, existe uma linha ligando o espírito ao fluido cósmico. Porque a ação do espírito sobre o fluido, ele é uma ação mental. Então é a ação do espírito sobre o fluido que vai, obviamente, manipular esse fluido, dando as qualidades que o espírito deseja, seja conscientemente ou inconscientemente. Então, no livro A Gênese, Kardec traz um capítulo bastante interessante sobre os fluidos, onde ele fala que os espíritos atuam no fluido através do pensamento, da mesma forma que nós, encarnados, atuamos na matéria com as mãos para fazer alguma coisa. Então, o fluido, resumindo, obedece ao comando mental do espírito. Então, nós temos no nosso esquema Deus, Espírito, fluido cósmico e todas aquelas diferentes formas de manifestação do fluido, nós vamos dividir em dois circuitos. Um circuito energético fechado, que é Deus e Espírito. É a nossa relação com Deus, é a nossa relação com a divindade. Então nós estamos intimamente ligados a Deus. E a gente não perde essa ligação em momento algum. Porque sendo uma criação de Deus, nós estamos ligados a Ele. Independente das nossas atitudes. Muitas vezes a gente pensa que quando o espírito começa a ter um comportamento que é contrário ao que se designa o bem, a gente às vezes imagina que se afasta de Deus. Mas nenhum filho de Deus se afasta dele, porque nenhuma, como disse Jesus, nenhuma das ovelhas se perderá. A nossa ligação com Deus é uma ligação fixa. Agora, se o caminho que aquele espírito está tomando, seu comportamento, é um comportamento que a gente considera no bem ou não, aí já é uma função da providência divina também para trazer aquele espírito para o caminho reto. Essa providência vai demonstrar para ele que, através das suas atitudes, existem consequências. E essas consequências que o espírito vai sofrer, vai ser boa ou não, dependendo da sua atitude. Mas, felizmente, nós nunca nos desligamos de Deus. Por isso que a gente pode dizer que a fatalidade, se é que existe uma fatalidade para a nossa vida como espíritos, é a perfeição. Perfeição relativa, mas é a perfeição. Porque essa ligação com Deus, essa ação da divindade, da providência sobre nós, independente da nossa atitude, é que vai nos reconduzir, se estivermos equivocados, para o caminho certo, para o caminho que nos faz nos levar à perfeição. Então, se a gente for falar, em termos de lei, a gente pode falar a lei do amor e a lei do equívoco. A lei do amor é aquela que estamos sujeitos quando nós levamos uma vida no bem. E a lei do equívoco é aquela que vai reger nossa vida quando nós enveredamos por um caminho que não é muito bom. A lei do equívoco nos traz de volta. E ela nos traz de volta através dessas consequências que vamos vivenciar, que obviamente não vão ser muito agradáveis. Ao passo que quando estamos seguindo nessa lei do amor, as consequências, obviamente, são as mais prazerosas possíveis, vale a pena experimentar,
E, obviamente, quando a gente percebe a repercussão das nossas atitudes boas, é que vai nos incentivando a caminhar cada vez mais nessa direção do bem. E nós temos um outro circuito, que é o circuito energético aberto. Então, o circuito energético fechado é Deus e Espírito. Esse circuito energético aberto é a relação do Espírito com o fluido cósmico. Porque esse circuito aberto, ele vai ser aberto por quê? Porque coisas se formam e coisas também podem deixar de existir. Então existe um processo, que é esse processo psíquico, interferindo no fluido cósmico sob ação consciente ou não do espírito, que vai fazer com que esse fluido cósmico se manifeste para nós nas diferentes formas, que vai ser, que podem ser matéria, tempo, espaço, forças, energia e etc. Obviamente que para o fluido cósmico, para ter uma ação nesse fluido cósmico, para ele se manifestar desta ou daquela forma, vai precisar também relativizar ao grau evolutivo do espírito. Então, não necessariamente são todos os espíritos capazes de realizar os mesmos fenômenos, mas dependendo do grau evolutivo, a gente pode realizar alguns ou outro. Uma coisa é importante, a ferramenta todos nós temos, que é o pensamento. Agora, o pensamento elevado de espíritos elevados, obviamente, tem uma capacidade de trabalho muito maior do que aqueles espíritos equivocados, que, obviamente, o pensamento é de baixo teor. Então, nós temos o seguinte, esses dois sistemas principais. Um é relativo à ligação com Deus. Esse sistema é mantido por processos desconhecidos, relacionados com a criação. Então, qual é a relação, ou como se processa essa ligação de Deus com seus filhos, conosco, espíritos? A gente não sabe. Por isso que na codificação, nós encontramos informação que muita coisa ainda é desconhecida para nós. Ainda não temos condições de perceber. E essa relação de Deus com seus filhos, com o Espírito, como isso se processa, ele ainda é desconhecido. Mas Deus, sendo a bondade infinita, ele não abandona nenhum dos seus filhos, seja qual caminho ele vai enveredar. Por isso que nós temos, obviamente, os vários níveis evolutivos dos planetas, dos diferentes mundos, onde cada um dos filhos de Deus vai encontrar um lugar propício para ele evoluir, para ele aprender e seguir na sua caminhada para chegar à perfeição relativa. Ao passo que o segundo sistema, que é relativo ao ambiente. Então, se nós formos supor que para que qualquer processo possa ocorrer, vai ser necessário um balanço energético, vai ser necessário gasto de energia, e esse processo seria decorrente do processamento de fluido na geração dessa energia, similarmente ao processamento de alimento pelo corpo físico. Em outras palavras, da mesma forma que para nós podermos viver, esse corpo físico poder se manifestar, poder trabalhar, poder exercer a atividade, é necessário a alimentação ou adquirir energia, seja por alimentação, pela respiração. Para os processos mentais do espírito interferindo com o fluido cósmico, ele também vai precisar de um balanço energético. Ele vai também demandar gasto de energia. E esse gasto de energia, aonde é que o espírito vai obter? Através de processos que ocorrem com fluido. Então nós temos esse sistema aberto, porque o espírito trabalhando, o espírito na sua atividade, ele vai demandar energia que vai absorvendo ou vai retirando do fluido cósmico. Então por isso que a gente chama isso de um circuito aberto. E obviamente que nesse processamento de fluido, várias coisas vão sendo formadas, tais como
Espaço, matéria, tempo, as nossas tão conhecidas formas pensamento, que são decorrentes dos processos mentais do espírito. E aí, para a gente entender essa questão, essa relação de espírito atuando no fluido para formar matéria propriamente dita, ou para que esse fluido possa se manifestar para nós encarnados dessa ou daquela forma, nós vamos recorrer ao livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo espírito André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier. E na primeira parte desse capítulo, na primeira parte desse livro, no primeiro capítulo, é intitulado Criação e Cocriação, onde André Luiz, que se dedicou uma grande parte da sua vida, já como espírito desencarnado, aos processos mediúnicos e também aos processos envolvendo o espírito na sua manifestação material, ele trouxe nesse capítulo, no primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos, um relato de como essa estrutura material se forma. E ele também descreve a participação dos espíritos mais evoluídos e a nossa participação de espíritos não tão evoluídos assim. Então André Luiz diz o seguinte, ele divide entre cocriação em plano maior e cocriação em plano menor. Primeiro nós vamos ver cocriação em plano maior. André Luiz diz o seguinte, essas inteligências gloriosas, que são os espíritos evoluídos, tomam o plasma divino, que é o fluido cósmico, e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Então essas habitações cósmicas são os diferentes planetas que constituem o nosso universo, esse universo conhecido. As expressões radiantes são as estrelas, como o nosso Sol. Nosso Sol é uma estrela. Obscuras, como o nosso planeta Terra. O nosso planeta ele não tem luz natural, ele não emite luz natural, mas simplesmente reflete a luz do Sol. Assim como a Lua, a nossa Lua também não é um corpo que emite luz natural. O que a gente vê brilhar de noite é o reflexo da luz do Sol na superfície lunar. Gaseificadas ou sólidas, são os planetas gasosos. Então, estamos tratando no nosso sistema solar, nós temos alguns planetas gasosos, como Júpiter, por exemplo, em que não se consegue perceber uma superfície como o nosso planeta. Sólido, nosso planeta é um planeta sólido, nós temos uma crosta em que a gente vive sobre essa crosta. Obedecendo a leis pré-determinadas. Então a gente percebe que toda essa estrutura do nosso universo conhecido, ele vai obedecer a leis pré-determinadas. E é isso que mantém nosso universo estável e existindo ao longo desses bilhões de anos. Então toda essa estrutura obedece a leis pré-determinadas que foram obviamente definidas por essas inteligências gloriosas, esses prepostos de Deus que são espíritos altamente evoluídos. Quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Então toda essa estrutura material que nós vemos do nosso universo são estruturas que não vão durar para sempre. Cada um desses planetas, cada uma dessas estrelas tem um tempo de vida. E quando termina esse tempo de vida, o planeta ou a estrela, ela simplesmente vai se modificar. E vai se modificar, quando a gente fala de estrela, o fim da estrela vai depender da sua dimensão, do quanto de material essa estrela ainda possui no final da sua vida como estrela propriamente dita. E vai se transformar. De vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então nós temos que tudo que o espírito forma ou cocria tem um tempo de vida útil. Ele pode durar bilhões de anos, dependendo do grau de evolutivo do espírito que formou aquela estrutura, mas ele vai chegar a um fim.
Enquanto Deus, que é o Criador de toda a eternidade, Ele cria coisas que duram pela toda a eternidade. E o que é que Deus cura? Desculpa, o que é que Deus cria? Nós, espíritos. Que nós, espíritos, como sendo imortais, nós tivemos um início. Em algum momento, se é que nós podemos dizer assim, tivemos um início que foi o momento que nós fomos criados. Mas depois nós vamos existir por toda a eternidade. Então, seguindo ainda com André Luiz, ele diz o seguinte: toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. Então nós temos que esse universo conhecido da forma como nós observamos, ele foi cocriado, ele foi formado através de impulsos mentais. Expulsos mentais dos prepostos de Deus. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se átomos em colmeias imensas e, sob a ação espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, por ondas eletromagnéticas, André Luiz está se referindo ao próprio pensamento dos espíritos, são controladamente reduzidas as áreas espaciais intratômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas. Então, André Luiz, ele vem dizer para a gente claramente que essa estrutura que nós observamos quando olhamos para o céu à noite, ele é decorrente da ação mental de espíritos altamente evoluídos no fluido cósmico, formando estruturas para que nós, espíritos não tão evoluídos, possamos ter um ambiente, possamos ter condições de nos exercitarmos e, obviamente, caminharmos nessa senda evolutiva até nos tornarmos também prepostos de Deus. Mas até lá, André Luiz fala que existe a cocriação em plano menor, que é aquela cocriação de que nós fazemos parte. E ele diz, em análogo alicerce. Então isso significa, da mesma forma que os espíritos evoluídos cocriam ou formam universos, nós, na nossa condição de inteligências humanas, também formamos ou cocriamos. E ele diz, continuando, em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico, em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático. Veículo fisiopsicossomático é o próprio perispírito, é o próprio corpo físico, é a estrutura material que nós nos manifestamos nesse mundo também material, em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, por cocriação em plano menor, nós vamos considerar nossa ação. A nossa ação mental nesse fluido cósmico, formando nossa estrutura também material, perispírito e corpo físico. Mas não apenas isso, mas inclusive as civilizações, seja essa que nós nos manifestamos enquanto encarnados, então são as civilizações, vamos considerar materiais da matéria densa que forma o nosso mundo, o nosso planeta, como também essas civilizações que abrangem a humanidade desencarnada. São esses locais onde os desencarnados habitam, onde eles vivem, onde eles se expressam, onde eles trabalham, também na sua caminhada evolutiva. E aqui terminamos mais um estudo do nossa série de estudos desvendando a mediunidade, e no próximo estudo nós abordaremos o perispírito, que na sequência, fluido, a ação do espírito no fluido, e obviamente nós vamos, falando de perispírito, entender um pouco o que é o perispírito e como esse perispírito influencia nos processos mediúnicos. Muita paz a todos.